E no evangelho de hoje, nós estamos no final do capítulo 10 de São Marcos. Jesus está caminhando para Jerusalém. E o evangelho de hoje começa dizendo que Jesus, caminhando para Jerusalém, ele passou por Jericó e saiu de Jericó seguindo para Jerusalém. Jericó, desde o Antigo Testamento, era uma cidade muito importante. E no caminho para Jerusalém, era praticamente uma passagem obrigatória. Quem caminhava para Jerusalém, geralmente passava por Jericó, que era uma cidade importante e que estava no caminho para Jerusalém. Então o evangelho de hoje diz que Jesus, saindo de Jericó com os seus apóstolos e com os seus discípulos, ele se encontra com um homem chamado Bartimeu. São Marcos já coloca o significado do nome Bartimeu, significa filho de Timeu. Esse prefixo bar significa filho, e naquela época era comum, se colocava o nome e antes o prefixo. Então Jesus poderia ser chamado de Bar José, filho de José. Então Bartimeu, o evangelho já diz, filho de Timeu. E esse homem Bartimeu, que estava à beira do caminho, sentado, que estava com o seu manto, ele era cego, ou seja, ele tinha uma limitação física. Toda pessoa que naquela época possuía uma limitação física, ela sofria duas exclusões. Primeiro, uma exclusão religiosa. Para a tradição judaica, e principalmente para os mais rigorosos, ter uma limitação física significava que isso era consequência do pecado, ou do pecado dos pais, ou do pecado da própria pessoa. Imaginem Bartimeu, que tinha uma limitação física porque não conseguia ver. Ele não conseguia ir ao templo, ele não conseguia ler a lei, ele não tinha contato com a lei, ele não tinha vida independente, então ele sempre dependia de alguém para ir para algum lugar, porque não enxergava. Então Bartimeu sofria uma exclusão religiosa pela sua limitação física e sofria também uma exclusão social. Alguém que tinha uma limitação física naquela época era alguém excluída socialmente. Muitas pessoas desprezavam alguém que tinha uma limitação. Jesus sai de Jericó, caminhando para Jerusalém, e vê esse homem que estava à beira do caminho, sentado, com o seu manto, que era praticamente o que ele tinha, e certamente Bartimeu ouviu dizer que esse homem Jesus tinha uma missão importante, que esse homem Jesus era o Messias que o povo de Israel esperava. E quando Bartimeu percebe que Jesus está passando, ele fala: filho de Davi, tem piedade de mim, e foi repreendido. Olha a exclusão que ele sofria. Mas Jesus pedem que chamem Bartimeu para perto dele. E Jesus cura a cegueira daquele homem. Por que Jesus curou a cegueira de Bartimeu? Ele fez uma cura física. Foi um sinal físico, foi um milagre. Mas ao curar a cegueira de Bartimeu, Jesus estava fazendo com que Bartimeu abrisse os olhos para a fé. Por isso que o evangelho termina dizendo que ao ser curado, Bartimeu, ele começa a seguir Jesus. Muitos de nós, eu acho que ninguém aqui, nós não temos essa limitação física. Só que muitas vezes nós temos uma cegueira espiritual. Muitas vezes Deus está nos mostrando algo, a coisa está ali, um acontecimento da vida, alguma coisa que está nos ensinando, e nós não enxergamos. Não é uma cegueira física, não é uma limitação física, mas é uma limitação espiritual. Já ouviram aquela frase? O pior cego é aquele que não quer ver? Tem coisa que está ali na nossa frente, está na frente da pessoa, está se mostrando, está se revelando. A pessoa não quer enxergar. E Jesus precisa curar a nossa cegueira espiritual, porque curando a nossa cegueira espiritual, abrindo os nossos olhos para a fé, nós caminhamos na fé. Gente, a fé é um dom que nós recebemos no batismo. Todos nós, quando fomos batizados, se éramos crianças, se éramos adultos, todos nós recebemos o dom da fé. Foi um dom que Deus colocou dentro de nós. Eu fui batizado, eu lembro a data do meu batismo, dia 7 de abril de 1996. Ali, mesmo eu não tendo consciência,
mas pelos meus pais e pelos meus padrinhos que me apresentaram à igreja, eu recebi o dom da fé. E o catecismo da igreja, que é o ensinamento oficial da igreja, quando fala sobre a fé, logo no início do catecismo, fala que a fé é um dom de Deus, um dom que Deus coloca em nós no batismo. Mas se nós não cultivamos a fé, se nós não exercemos a fé, ou a nossa fé pode ser contaminada, ou nós podemos perder a fé. Quando a nossa fé é colocada à prova e nós não estamos enraizados, nós podemos perder a fé. Quando a nossa fé não é cultivada, não é exercida, quando nós não praticamos a nossa fé, ela pode ser contaminada aos poucos. Ainda mais no mundo de hoje, que existem diversas pregações, diversas pessoas falando, que nós nos colocamos diante de tantos desafios, ou nós podemos ter a nossa fé contaminada, ou nós podemos perder o dom da fé. Por isso que nós precisamos exercer a nossa fé católica, a fé que recebemos de Deus na igreja, na Eucaristia, buscando os sacramentos, buscando a palavra, na devoção mariana, na devoção aos santos. É assim que nós exercemos a fé, para que nós não a percamos. Então Jesus, ele precisa curar a nossa cegueira espiritual, ele precisa abrir os nossos olhos para exercermos a nossa fé.